Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos à questão 604. O que é a consagração? A consagração é a renovação por meio do sacerdote do milagre operado por Jesus Cristo na última ceia, quando mudou o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue adorável por estas palavras: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, o momento que acontece a missa é a consagração. É verdade que nós falamos assim, a missa vai começar, 18h30. Aí nós chamamos de missa a cerimônia inteira. Mas a missa é o quê? É o sacrifício de Nosso Senhor no Calvário. Quando que acontece a missa? A missa acontece num instante de milésimo de segundo, quando o padre consagra o pão no corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, acontece a transubstanciação do quê? Do pão que deixa de ser pão e se transforma em corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Como Nosso Senhor está vivo na hóstia sagrada, na hóstia consagrada está corpo, sangue, alma e divindade. Mas quando o padre consagrou somente a hóstia, não houve sacrifício ainda. Por quê? Sacrifício é o quê? Uma imolação. Então nós vamos precisar de uma imolação para que ocorra um sacrifício. Aí vai ser no milésimo de segundo que o padre consagrar o vinho no sangue, corpo, alma e divindade. Aí nós temos o quê? Um sacrifício. Aí vamos lá, Pio XII explica isso na Mediator Dei. Como que acontece que um sacrifício? Primeiro que Nosso Senhor está vivo, inteiramente presente no pão, que deixou de ser pão, por isso chama transubstanciação. Palavra difícil, que é a palavra dogmatizada para explicar a consagração. O que isso quer dizer? Insisto nisso, porque isso é importantíssimo. O ser de pão, nosso famoso pão de trigo. O ser de pão, o que ele tem de ser de pão, deixa de ser ele para ser Cristo. Por isso se diz transubstanciação. Ou seja, a substância do pão foi transformada, deixando de ser o que ela era, para ser o ser de Cristo. Então, Nosso Senhor, o seu ser, a sua pessoa divina, a sua natureza humana com a sua natureza divina, está presente real, fisicamente, pelas palavras da consagração. Tanto no pão que deixou de ser tal para ser corpo e sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, como no vinho, que deixa de ser vinho e passou a ser o quê? Sangue, alma, corpo e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para o altar, sacramentalmente, na Sagrada Hóstia está o corpo, sangue, alma e divindade, e dentro do cálice está sangue, corpo, alma e divindade. Então, quem olha, vê o quê? Corpo por um lado e sangue por outro. Aí nós temos um sacrifício. Mas na Santa Missa existe os senhores talvez não percebem, porque o padre está de costas para os senhores, de frente para Deus, então acaba tampando a visibilidade dessa cerimônia. Depois do Pai Nosso, tem uma cerimônia muito simples, mas é muito bela, que mostra a ressurreição de Nosso Senhor. Quando o padre fracciona a Sagrada Hóstia ao meio, depois do Pai Nosso, ele fraccionou uma parte, a Sagrada Hóstia ao meio. Ele repousa na patena, que é aquele pequeno pratinho. Ele reparte a outra metade que está na sua mão, ele tira um fragmento, e quando ele diz Pax Domini, sit semper vobiscum, aí o acólito responde, et cum spiritu tuo, ele repousa um fragmento do corpo dentro do cálice. E é para mostrar o quê? Que a união do corpo que estava por um lado e do sangue que estava por um lado agora estão unidos, é Cristo ressuscitado. Aí lembra do Apocalipse, aquele cordeiro que foi imolado, mas está vivo. Por isso na Santa Missa nós recebemos esse cordeiro imolado, mas vivo. Nosso Senhor morre sacramentalmente na consagração,
que vemos sangue por um lado e corpo por outro lado, sacramentalmente falando. Agora, no rito da Santa Igreja tem essa cerimônia que denota a sua ressurreição, mas imolado. E aí, por isso, nós não podemos dar a comunhão, vamos supor, na missa. É verdade que alguém poderia abrir o sacrário e dar a comunhão às sagradas hóstias do sacrário. Mas se estivesse no altar uma sagrada hóstia ali, daquela âmbula, não, aquele recipiente que se retém as sagradas hóstias para a comunhão dos senhores, tem que esperar essa cerimônia. Porque tem que mostrar o que? O rito da Santa Igreja perfeito, do que? Da imolação de Cristo e da sua ressurreição gloriosa para depois comungar. É verdade, se alguém comungasse, comunga Cristo inteiro e ressuscitado, sim, mas nós estamos fazendo nada mais que um eco do Calvário. Então o que aconteceu no Calvário? Uma paixão e morte, mas Nosso Senhor também ressuscita. E Ele se dá a nós vivo, então a Igreja quis que assim fora para dar comunhão também para os fiéis. Então essa é a missa. Na primeira consagração, então, do pão, no corpo, sangue, alma e divindade, não tem sacrifício. Então, por exemplo, se o padre consagra a Sagrada Hóstia e tem um troço, me dá um troço, morri, não teve missa. Aí, se acharem um sacerdote, vai ser difícil. Aí ele viria e consagraria o sangue, o vinho no sangue, para ocorrer um sacrifício, seguiria a missa, consumiria, daria comunhão para os senhores e rezariam por minha alma e me enterrariam o quanto antes. E estaria feito um sacrifício. Porque o sacrifício ocorre real, verdadeiro e próprio, hein? Não é um simbolismo, é real. No momento que o padre consagra o vinho no sangue, corpo, alma e divindade do Nosso Senhor. Isso é magnífico, hein? Aí os senhores vão falar, padre, então na missa nova tem um sacrifício? Porque eles fazem a mesma coisa. Até do fragmento na hora, depois do... Não sei como que é mais, eu me esqueci. Tem coisa que é melhor esquecer na vida, né? Assisti tanta missa nova que eu já não me lembro mais, graças a Deus. E nem quero. Às vezes o Alzheimer me faz um favor para apagando certas lembranças. E eu sei que eles põem um fragmento. Então aí nós temos o ofertório, nós temos a consagração e tem um fragmento que cai lá dentro que eles colocam e tem a ressurreição de Nosso Senhor, então essencialmente é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque no ofertório, se os senhores pegarem, não percam tempo com isso. Mas os senhores lembram que é o quê? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, para nós vai sonar o quê? Pão da vida? Bendito seja o Senhor Deus para sempre, algo assim. O Alzheimer ainda não terminou sua nobre função. O que eles ofereceram? Um pão do trabalho do homem, que é muito importante aos olhos de Deus, hein? Nossa! Assim, as nuvens do céu começam a inclinar de tanta nobreza que existe no trabalho do homem que vos apresentamos e para nós se vai tornar um pão da vida. Não há nenhuma menção de um sacrifício. Então, na missa nova se apresentam oferendas. Pode levar uma enxada, um café, umas folhas de tabaco. Tabaco não, que para eles é pecado. Mas leva, não sei, umas abóboras, abacaxis, que é o que mais sai dali. Tudo o que quiser. Pois é, porque é um oferecimento de mazelas, de coisas de homens, hein? Aí no cálice, o que eles ofereceram? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que agora vos apresentamos, para nós vai tornar vinho sangue da salvação? Não, vinho. Também não me lembro, aí deu curto-circuito. Mas então, o que eles estão oferecendo? Pão e vinho. Isso não é um ofertório de sacrifício. E agora o cálice da salvação, pois é. E o que nós oferecemos? Recebei, Pai, Deus eterno, todo-poderoso, esta hóstia imaculada que eu, vosso indigno servo, vos ofereço pelos meus pecados, não pelos vivos e defuntos. O padre não está oferecendo um pão. E olha que nós estamos no ofertório, o que nós temos na patena? Um pão. Mas como não se oferece pão a Deus, eu estou oferecendo que ele vai se transformar na consagração. Vocês estão me entendendo? Então no ofertório o padre oferece o que aquilo será, e não que aquilo é, porque é pão, hein? Os senhores podem amassar os pães com lágrimas,
com suor de todos os justos e apresentar a Deus, para Deus o que vai ser aquilo? Um monte de farinha com lágrimas e suor de justo. Não vai ser nada mais que... Então não é isso que agrada a Deus. Agora, quando nós levamos a patena, aquele pratinho, e oferecemos, receber ao Pai Eterno Todo-Poderoso esta hóstia, ou seja, essa vítima, que será oferecida por vosso indigno servo, ou seja, o Padre que a oferece como sacrificador, pelos meus pecados e dos que ali estão presentes. E aí nós vamos lá em Hebreus, e o que São Paulo diz? Que todo sacerdote é constituído, não um pontífice, para oferecer as coisas de Deus aos homens, as coisas dos homens a Deus, e para expiar o que? Os próprios pecados e os pecados do povo. E é onde nós vemos reluzir isso, no ofertório da missa de sempre. Que o Padre está oferecendo o quê? Uma hóstia, que é Deus que se deu por nossa salvação, nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda é pão, mas não é aquilo que importa que é pão, importa o que será o quê? O seu corpo, sangue, alma e divindade. Aí nós vemos que a missa nova oferece pão, e a missa de sempre, e os ritos tradicionais oferecem o quê? Uma hóstia imaculada, ou seja, uma vítima. A missa nova oferece o quê? Vinho, e a missa tradicional oferece o quê? O cálice da salvação, que é o quê? O que vai se transformar no sangue redentor. Então nós não oferecemos pão e vinho. Então aí já temos uma diferença total, substancial, abismal. Na hora da consagração, na fé católica, e isso está blindado por Trento, o que vai acontecer? O milagre, por isso o catecismo diz aqui, o milagre. Isso daqui é mais milagre do que Lanciano. Os senhores conhecem Lanciano, que a aparência de pão desapareceu e ficou com aparência real de carne, e o sangue deixou de ter as aparências de vinho e ficou visivelmente como sangue, com cheiro, com tudo de um sangue fisicamente, exteriormente falando. Pois então, na consagração, como os senhores acabaram de assistir à Santa Missa, os senhores vão ver que o ser é de Cristo, mas as aparências é do pão, as aparências é do vinho. Isso é mais milagre do que Lanciano. Por quê? Porque Deus está conservando as aparências chamadas de acidentes, ou seja, o tamanho, a quantidade, a cor, o cheiro daquilo que é pão e de vinho. Mas o ser não é de pão e vinho, é Cristo. Então, ao conservar as aparências de pão e vinho e o ser Cristo, nós temos um milagraço, hein? Por quê? Porque o ser é Cristo e aquelas aparências que envolvem como um véu é de um pão que não existe mais. É de um vinho que não existe mais. E Deus conservar estes aspectos, sendo que o ser daquilo é o seu corpo, sangue, alma e divindade, é um milagre muito maior do que ele rasgar esses véus e ficar como um pedaço de carne, como Lanciano, e uma quantidade de vinho num cálice, como Lanciano também, por exemplo. Então, cada missa é um milagraço. Eu falo missa válida, hein? É um milagraço tremendo da majestade de Deus. Então, a consagração é o momento em que acontece aquilo que levou horas no Calvário, entre a sua crucifixão e morte, meio-dia, 3 da tarde, 3 horas. E aí na Santa Missa são segundos. O padre consagrou o vinho, acontece o que aconteceu em 3 horas no Calvário. Por isso nós nos ajoelhamos, por isso se tocam sinos, e se alguém, por exemplo, foi ao banheiro numa urgência, tem que ser uma urgência, e chegou nesse momento, se ajoelha onde estiver, ouviu o sino da elevação, se ajoelha. Porque quando Nosso Senhor morreu, a terra tremeu, os corpos lá dos justos saíram da sepultura, a lua apareceu, virou noite, o sol se escondeu. Então, o que acontece? A terra, os seres até inanimados como as pedras se abrem e adoram a Deus na sua paixão. E os belezinha, hein? Nós às vezes saímos, não devíamos, mas ao ouvir isso temos que nos ajoelhar, pode ser aqui. Ouvir o que está na consagração, se ajoelha e só vai se levantar quando ouvir o último sino, que os senhores já reconhecem, que já consagrou a Sagrada Hóstia, o padre expôs para ser adorada, quando fez a última genuflexão, blim, 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 se leva, vamos para o nosso lugar, porque é um momento que tudo se para. São Leonardo de Porto Maurício serve mais para as mulheres que se preocupam com as suas belezas. Dica de beleza.
vai dizer o seguinte, que o tempo para na hora da Santa Missa. Então, se nós assistimos missa com muita devoção, aquelas rugas, elas são freadas. Interessante. Então, a Santa Missa tem o poder de embelezar as faces dos devotos, hein? Porque embeleza a alma também. Então, e é de fato, hein? Quando se reza com devoção, e as almas que têm muita devoção à Santa Missa acabam sendo mais joviais do que os anos denotariam mais velhice, né? Então, é interessante, o tempo para. Nós não percebemos isso, mas o tempo para por causa da Santa Missa. Por isso o mundo gira melhor. Então, é um momento tremendamente importante na nossa religião. Talvez até o demônio se ajoelhe onde ele estiver, infernizando alguém, porque sente a presença do Altíssimo. Então nós, com temor e temor, temos que, se houve, eu insisto nisso, serve para os presentes e para os ausentes, que às vezes saem na hora da missa, é verdade, se estão com alguma dificuldade, passando mal, sei lá, uma ânsia, tem que sair mesmo. Mas se pode aguentar até acabar a consagração, perfeito. E se estão se voltando para o lugar, se ajoelha onde estiver, se estiver no momento da consagração. Ninguém fica zanzando nesse momento. Em momento nenhum, mas muito menos nesse. É um momento sublime. E depois, voltando à missa nova, então na consagração, nós fazemos o quê? A transubstanciação. Por isso o padre, já foi dito e repito porque isso é importante, por isso o padre tem que pronunciar as palavras não como uma narração, mas como Cristo pronunciou. Quando Nosso Senhor tomou o pão, ele não contou uma história, ele fez, ele disse, isto é o meu corpo, será entregue por vós, isto é o cálice do meu sangue, será derramado por vós e por muitos para a remissão dos meus pecados, dos pecados. Fazei isso em minha memória de mim. Pronto. Nós temos que fazer como Cristo fez naquela ocasião. Na missa nova, não, uma narração. Então pegou o pão, tem padres que fazem até teatralmente, partiu, aí parte o pão, deu a seus discípulos, aí eles fazem assim um meio círculo com pão, seus discípulos, ou seja, o povão que está ali, eram 12, ali tem 200, 300, pois é, parte e disse, tomar, levanta, se ele tem, pois é, então a intenção é o que? É uma narração, e a nossa intenção é o que? Fazer o que Cristo fez. Os senhores veem que não é a mesma coisa? Eu posso fazer um teatro da paixão de Cristo. Aí eu estou contando uma história. Agora eu posso fazer a paixão de Cristo real. Aí eu estou fazendo o quê? O mesmo que aconteceu lá. Isso é um sacrifício. E na hora da comunhão, nós vamos o quê? Comungar uma vítima imolada. Na missa nova, como é essencialmente uma ceia, os senhores vão fazer o quê? Não devem fazer nada lá, mas eles têm intenção do quê? De dar aquele sinal. Nós vemos pão, nós vemos vinho, nós estamos reunidos, nós lembramos do quê? De uma última ceia. E a missa não faz a última ceia. A missa faz o quê? O Calvário. Por isso no Sagrado Evangelho está escrito assim, depois de ter ceado, acabou a ceia. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos. Então a ceia acabou e Cristo fez outra cerimônia. Agora a missa nova não faz o que está na ceia. Aí tem o cordeiro, tem todo mundo bebendo, por isso acabou o jejum eucarístico, todo mundo comunga porque é pão mesmo, é vinho mesmo, é só para lembrar de Cristo, não importa se está na terceira, quarta união, se está em pecado mortal, só os mais piedosos que insistem nisso. E se é um simbolismo, se é para comer pão, não precisa tanta santidade, hein? Se fosse assim na padaria, teria um padre lá para cada 10 pães que comprasse e receber uma absolvição para comê-los. Não se ajoelha mais. Os senhores veem que antes de tocar em Nosso Senhor, quantas genuflexões o padre faz? Eu não sei quantas, tem que contar. Inúmeras. Depois os dedos do padre ficam juntos, porque se eu folheio o missal com partículas do corpo de Cristo, eu vou ser um sacrílego. Na missa nova eles partem, as tias lá da Eucaristia vão dar, levam na sua bolsa para os doentes e fazem tudo aquilo. Por quê? Porque não é que nós falamos que nem eles acreditam no que eles fizeram. Eles tratam como o pior dos pães, hein?
Então, como que eles vêm falar? Às vezes falar, os senhores não acreditam na nossa missa porque os senhores querem puxar as toalhas do nosso altar. Mas os seus altares estão nus, hein? Se for o corpo de Cristo, vocês estão o quê? Viraram o quê? Judeu, Anás e Caifás? Para judiar, sim, só pode ser. E se é porque judiam tanto? Então não é questão da gente falar, a missa nova é inválida, então não vai nelas para a gente ter mais fiéis. Eu gostaria muito que fosse válida, hein? O mundo não estaria nesse estado, a igreja não estaria nessa crise se ela fosse válida. Mas infelizmente, hein, nem eles acreditam. Se eles não acreditam, por que a gente vamos acreditar nisso? Então, há uma diferença, não é porque tem um ofertório lá, tem um ofertório aqui, é a mesma coisa. Lá oferece o quê? Põe vinho, aqui oferece o quê? Uma vítima. Não é a mesma coisa, hein? Aqui se consagra para transformar o ser do pão e do vinho no ser de Cristo. Lá se faz o quê? Uma narração para lembrar do que ele fez naquele então. Não é a mesma coisa. E nós comemos esta vítima para nos unirmos a ele, adoramos, por isso se comunga de joelho, por isso tem ação de graça, porque nós comemos Cristo, hein? E lá não, os senhores comem um pedaço de pão e depois vão todos se abraçar, se beijar, fumar o seu cigarro, acabou a missa e está tudo como se nada tivesse acontecido, porque o convívio social é muito mais importante do que o convívio religioso naquela cerimônia. Os senhores sabem, todos nós saímos de uma paróquia modernista e sabemos que é assim, infelizmente é assim. Então não é a mesma coisa. Tem o mesmo nome, tem as partes, tem os mesmos nomes, mas o que se faz lá não é a mesma coisa. Isso é muito simples. Questão 605. Como é chamada pela Igreja a miraculosa conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo? Esta miraculosa conversão que todos os dias se opera sobre os nossos altares é chamada pela Igreja de transubstanciação. Essa é a palavra dogmatizada. Ou seja, a substância, o ser do pão, deixa de ser tal para ser Cristo. Lutero, infeliz, ele vai dizer que é o quê? Uma transsignificação. Ou seja, você acha que aquilo é Cristo e você acha, então está achando e vai achar o que você procura. Mas é pão. Não é isso. Você pode achar o que você quiser, mas aquilo, o seu achismo não tem poder de transformar nada. Só de te ilusionar, né? Então é Cristo para quem crê e para quem não crê. Aí nós temos os inúmeros milagres eucarísticos em padres que não acreditavam, e Nosso Senhor mostrou o quê? Que é lanciano, tem milhares de milagres. A gente cita lanciano porque para mim é estupendo, mas tem muitos outros. Tem um livrinho de milagres eucarísticos e são espetaculares. Mas então, o padre achava que não era, e ele viu que visivelmente que ele estava rotundamente errado. Nosso Senhor disse o quê? Isto é o meu corpo. Nosso Senhor não disse isso significa o meu corpo, vocês acharão que é meu corpo, talvez seja o meu corpo, tomara que seja. Não, ele disse é. Essa afirmação é séria. É uma afirmação séria, é o meu corpo. Então, nós podemos achar o que quisermos, estaremos errados se achamos que não é. Nós temos que ter a certeza, é o meu corpo, é o meu sangue, e é. Não, uma questão simples. Óbvia e sem lugar a nenhuma dúvida, porque Cristo disse, isto é o meu corpo. Como se chama isso? Transubstanciação. Essa é a palavra que consegue explicar perfeitamente o ocorrido depois de dizer as palavras da consagração. Essa palavra é importantíssima. No dia que vier o juízo da prova, como um ladrão, farei, hein? Eu marcaria um X nessa pergunta que eu estou sendo benigno, hein? No juízo final, Nosso Senhor vai perguntar e não marcou X no catecismo, ou seja, eu tenho que saber todas as questões. Mas um dia um padre perguntará o que é transubstanciação? E eu quero a resposta, porque Deus exige a resposta correta. Essa palavra é sagrada, é blindada por Trento, e esta é a palavra odiada no modernismo, porque denota exatamente o que eles não fazem, o que eles não creem e não querem fazer, que é transformar um pão, pelo poder de Cristo, pelo poder do sacerdócio de Cristo, no corpo e sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Aí os senhores vão entender, aqui eu insisto, porque os erros são grotescos. Se é o corpo de Cristo, então nós precisamos do sacerdote.
Porque nosso Senhor não disse para o povão fazer isso em memória de mim, disse para os apóstolos. E aí nós temos o quê? A instituição do sacramento da ordem. Agora, se aquilo só significa, qualquer um pode pegar e fazer um teatro da Paixão de Cristo. Aí o que eles fizeram? Eles realçaram no povo um sacerdócio, povão, para fazer o quê? O que nem o que eles, como sacerdotes, fazem. Então eles elevaram o povo ao sacerdócio comum, como eles chamam, para fazer o quê? Um sacrifício? Não, para fazer o quê? Um teatro. Porque o padre já é um grande ator que está contando o que aconteceu. Não é um in persona Christi, ou seja, que na pessoa de Cristo faz o que Cristo fez. Então eles esvaziam as coisas, elevaram o povo a um sacerdócio que não existe, para fazer o quê? Um sacrifício povão? Não, uma ceia. Então o povo virou sacerdote para fazer uma ceia. E o padre virou o quê? Povão. Você vê inversão de valores. O padre vira povão e o povão vira sacerdote. Exatamente. É realmente de louco, hein? Isso é uma loucura. Isso não pode ser de Nosso Senhor. Jamais, é impossível. Voltando. Quem deu tanta virtude às palavras da consagração? Em outras palavras, quem deu tanto poder para que isso ocorrera? Nada mais que o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, onipotente, que deu tanta virtude às palavras da consagração. E é São Cirilo de Jerusalém que vai dizer assim, o mesmo Deus que disse, faça-se o sol, e o sol se criou, faça-se as estrelas, e elas apareceram, disse, isto é o meu corpo ao pão, e o pão se transformou em seu corpo. É o mesmo poder. E Nosso Senhor disse o quê? Com o mesmo poder, fazer isto é uma ordem. Fazer isto que ele acaba de fazer. Ele pegou um pão e transformou nele. Pegou um vinho e transformou no seu sangue, alma e divindade. E o que ele faz? Manda que façam aquilo. Ou seja, não é para fazer um teatro. Não é para fazer uma lembrancinha da última ceia. É para fazer o que vai acontecer no Calvário. E São Tomás vai explicar que depois da última ceia, quando Nosso Senhor instituiu a Sagrada Eucaristia, ele antecipou o Calvário. Porque como a missa é o Calvário, ele não havia morrido ainda, então ele antecipa o que ele vai fazer horas depois, que é a sua morte redentora no alto do Calvário. Então a missa, eu insisto nisso porque a missa não tem absolutamente nenhum vínculo com a última ceia. Nenhum. Ela tem um vínculo absoluto com o Calvário. Isso é bíblico e isso é a doutrina de sempre da nossa religião. Tanto que, para ficar claro, no lava-pés, que sempre foi feito na igreja, nunca se fazia dentro da missa. Para não confundir as coisas, hein? Uma coisa foi uma cerimônia de do lava-pés e da última ceia, que o lava-pés é na última ceia, antes da última ceia. Mas a instituição do sacrifício, do sacerdócio, é depois da última ceia. Então, como na Quinta-feira Santa tem uma cerimônia que Nosso Senhor mandou lavar os pés, por isso a igreja lava, mas ela não faz dentro da missa para não confundir a missa com a última ceia. Isso é muito interessante. Porque quem vai fazer a missa última ceia? Um banquete. O protestantismo. E o modernismo. O catolicismo nunca. Nem no Oriente, nem no Ocidente. Então, Nosso Senhor mesmo que deu às palavras que Ele disse o poder que Ele tem, ou seja, de transformar o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, alma e divindade. Então, depois da consagração não fica ainda alguma coisa do pão, depois da consagração só as espécies, ou seja, a aparência, a quantidade, o gosto, o sabor, a cor. Isso sim é do pão e do vinho, mas o ser não é Cristo. Que são as espécies do vinho, do pão e do vinho? Dizem espécies a quantidade, a qualidade sensíveis do pão e do vinho, como figura, cor e sabor. De que maneira podem ficar as espécies do pão e do vinho sem a substância? As espécies do pão e do vinho ficam maravilhosamente sem a sua substância por Deus onipotente. É o que eles diziam há pouco, é um milagre isso. Eu não posso, por exemplo, senhores, a cor dessa parede. O bege dessa parede repousa sobre o reboco, ou nesse caso a massa fina da parede. Não existe um bege flutuando por aí.
Já viram um bege flutuando por aí? Ele precisa de um assento para ele estar. Os senhores já viram uma cor sem um apoio? É impossível. Mesmo que se eu jogar para o ar, ela repousa sobre a blusa vermelha. Ela vai estar voando mais em cima de uma blusa. É impossível uma cor sem pôr os pés em algum lugar. Pois então, na Sagrada Hóstia nós temos uma cor que não repousa sobre Cristo, hein? Porque o ser é de Cristo. E aquela cor branca não lhe corresponde. Corresponde a um pão que não existe mais. O vinho, em sua quantidade, o álcool do vinho continua ali, hein? É um acidente, um aspecto acidental, mas não corresponde ao ser de Cristo. Então ele está flutuando e Cristo está ali, mas aqueles aspectos que vemos não correspondem ao corpo de Cristo. Corresponde a um pão que não existe mais depois da consagração. E quem faz isso? A onipotência de Deus. Só pode ser a onipotência de Deus. Isso é impossível em qualquer ação humana. Os acidentes que nós vermos ou causarmos estarão apoiados numa substância correspondente. Assim que o que os senhores pintarem, a cor repousará sobre aquilo, seja uma imagem, seja uma parede, seja um portão. Não vão poder pegar a cor vermelha e deixá-la sem um apoio. É impossível. E então nós não podemos pegar o gosto do pão, a quantidade do pão ou do vinho e deixá-lo sem o ser do vinho. Não é possível. Isso é impossível. Só é possível a Deus Nosso Senhor, em sua onipotência. Questão 610. Debaixo das aparências de pão está só o corpo de Jesus Cristo, e debaixo das espécies do pão está o seu corpo, e da dos vinhos seu sangue. Tanto debaixo das espécies de pão como debaixo das espécies de vinho está Jesus Cristo vivo e todo inteiro com seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, por exemplo, se por alguma ocasião o padre fracciona uma hóstia, eu recebi Cristo pela metade? Não. Porque como é uma presença substancial, Nosso Senhor está todo inteiro em todas e cada uma das partes da Sagrada Hóstia. Então, se os senhores recebem uma hóstia inteira, circular, ou ela fragmentada ao meio, ou em 4 pedaços, é Cristo inteiro, está tão inteiro numa fragmentada quanto numa grande. Por isso, cuidado, a bandeja de comunhão, os dedos do padre, purificar, tem o corporal que se alguma partícula cair, se recolhe com a patena que tem que raspar e colocar no cálice, aquele pano é guardado de modo que se fecha, se dobra de tal modo que fica, ao abri-lo, não precisa sacudi-lo. Depois de usado, a gente tem que passar em 3 águas, jogar as 3 águas na terra, na pia batismal, porque tem fragmentos do corpo de Cristo, e depois se lava, porque é o corpo de Cristo. Todo esse cuidado, se não for o corpo de Cristo, seríamos idiotas, hein? Para que tanto cuidado para tratar um pão? Aí tudo isso os senhores vão entender, porque acabou na missa nova. Os dedos do padre, seus dedos, estão no microfone, os mesmos que tocaram na hóstia. Estão nas páginas do missal, estão nos abraços fortes do abraço da paz. Dizem que foi proibido, né? Não sei como anda. Em todo caso, não se ficam com dedos juntos. Então eles vão falar assim, mas é por quê? Por quê? Porque se for a Cristo, estava melhor, hein? É o Cristo inteiro em cada fragmento. Por isso, todo esse cuidado da tradição, porque é o corpo de Cristo, nada mais do que o corpo de Cristo.